Você confia na Bíblia que você lê? Mas você já parou para pensar como ela chegou até você? Quem decidiu quais livros entrariam nela? Porque alguns textos ficam de fora. E será que isso enfraquece ou fortalece a nossa fé? Hoje você vai descobrir uma verdade que quase ninguém explica, e ela não destrói o Evangelho. Ela revela o quanto ele é sólido. Olá, eu sou Samuel e esse é o Peregrinando, um canal cristão para quem não quer uma fé rasa, mas uma fé que caminha pela história, pela verdade e, acima de tudo, pela palavra. Muita gente acredita que a Bíblia caiu pronta do céu, exatamente como ela é hoje. Mas a verdade é que a Bíblia é uma coleção de livros, escrita ao longo de mais de 1500 anos, por diferentes autores, em contextos diferentes, mas todos inspirados pelo mesmo Deus. Ela não surgiu de uma vez. Ela foi reconhecida ao longo do tempo. Os primeiros registros do Antigo Testamento começam por volta de 1400 anos antes de Cristo, tradicionalmente associados a Moisés, o profeta de Israel, com a escrita do Pentateuco, que contém os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos foram preservados inicialmente de forma oral e depois escritos em hebraico, copiados e cuidados com escribas judeus ao longo dos séculos, onde outros livros foram sendo reconhecidos como escrituras. Os livros históricos, os poéticos e os proféticos. Por volta de 400 anos antes de Cristo, o cânon do Antigo Testamento hebraico já estava essencialmente consolidado pelo povo judeu. Já o Novo Testamento começa a surgir após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
entre aproximadamente 50 e 100 depois de Cristo. Os evangelhos e as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse foram escritas por apóstolos ou por pessoas diretamente ligadas a elas. Esses textos circulavam entre as principais igrejas e eram lidos nos cultos cristãos. Eles não foram impostos à igreja. Eles foram reconhecidos pela igreja como palavra inspirada por Deus. Mas é justamente nesse período que muitos outros escritos começaram a aparecer. Os textos que falavam sobre Jesus e os apóstolos. Textos que alegavam revelar segredos espirituais. Textos antigos, mas nem todos verdadeiros. É aqui que entram os chamados livros apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto. São escritos antigos de caráter religioso que não foram incluídos no cânon bíblico, porque não atendia aos critérios de inspiração. E um dos mais famosos dele é o Evangelho de Tomé. Esse texto foi encontrado em 1945 no Egito, na biblioteca de Nag Hammadi. Mas ele foi escrito provavelmente entre 125 e 40 depois de Cristo. E ele não narra a vida de Jesus. É uma coleção de frases atribuídas a ele, muitas com forte influência gnóstica e uma visão distorcida da salvação. Por esse motivo, e por ter apresentado uma versão diferente dos evangelhos, nunca foi reconhecido como escritura. Outro texto muito conhecido é o Evangelho de Judas. Ele foi escrito por volta de 130 a 160 depois de Cristo e apresenta Judas não como traidor, mas como alguém que teria obedecido a uma ordem secreta de Jesus. Essa ideia contradiz diretamente dos evangelhos e o ensino apostólico. Por esse motivo, o texto foi rejeitado desde os primeiros séculos. O terceiro livro é o livro de Enoque. Esse é um dos textos mais antigos apócrifos conhecidos, provavelmente escrito entre 300 e 100 anos antes de Cristo. Após ter sido popular entre alguns grupos judeus e até citados indiretamente nas cartas de Judas, ele nunca foi aceito como parte do cânon bíblico, por conter elementos simbólicos que extrapolavam a revelação das Escrituras. Esses livros não foram excluídos por medo, nem por conspiração, nem por censura da igreja. Eles ficaram de fora porque não possuíam autoria apostólica, nem estavam em harmonia com o ensino de Jesus, nem eram vistos ou usados de forma contínua pelas comunidades cristãs, desde o seu início. A igreja utilizou critérios muito claros para reconhecer o cânon bíblico. A autoridade apostólica, coerência doutrinária, uso constante pelas igrejas e o testemunho do Espírito Santo. Os concílios do século IV, como os de Hipona e de Cartago, não criaram a Bíblia. Eles apenas confirmaram aquilo que já era aceito pelas igrejas desde o início. A primeira grande Bíblia cristã organizada foi a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo por volta do ano 382. Ela foi usada pela Igreja Católica e incluía alguns livros conhecidos como deuterocanônicos.
Séculos depois, no século XVI, com a Reforma Protestante, os reformadores decidiram retornar ao cânon hebraico do Antigo Testamento. Assim surgiu a diferença entre a Bíblia Católica, com 73 livros, e a protestante, com 66 livros. Apesar dessa diferença, a mensagem central nunca mudou. Jesus continua sendo centro. A cruz continua sendo o caminho. E a ressurreição continua sendo a base da fé cristã. Quanto mais você estuda a história da Bíblia, mais você percebe que a nossa fé não é frágil. Ela é histórica, ela é profunda, ela é viva. A Bíblia não foi criada pela igreja. Ela foi reconhecida pela igreja como a palavra viva de Deus. E compreender isso não enfraquece a fé. Fortalece, aprofunda e amadurece a caminhada cristã. Se você gostou do vídeo e quer participar da nossa comunidade, eu sou Samuel William e sou diretor do canal, juntamente com a minha equipe Pedro Henrique e Valciclei Palmeira. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente alguma coisa aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e vamos juntos fazer com que jovens, com que adultos, com que homens, com que mulheres possam propagar o Evangelho de forma rica, poderosa e abundante. A gente vive, a gente tem fé e, acima de tudo, a gente peregrina. Muito obrigado, que Deus abençoe.